certo? Que a gente vai falar no próximo vídeo, beleza? Bom, gente, essa parte é importante, né? Dos alvéolos pulmonares, assim, tudo é importante, né? Nossa, hoje aqui tá barulhenta as coisas. Bom, os alvéolos pulmonares, eles são... Bom, então, continuando, né? Os alvéolos pulmonares, eles são esses saquinhos, estão vendo? Parecem uns cachinhos de uva, né? Saquinhos de ar, que serve para as trocas gasosas. Trocas gasosas de quê? Entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, certo? Então, o oxigênio que chega nos alvéolos pulmonares, né? Eles têm que passar para o sangue, certo? Como que eles passam? Vocês estão vendo aqui nessa figura, dessa figura aqui, ó, essa segunda figura, né? Que tem o sangue arterial, que é esse vermelho, que é o que já tem oxigênio, tá? E o sangue venoso, que é esse azul, né? Entre aspas, azul, que não tem oxigênio. Então, ele precisa receber o oxigênio dos pulmões, ok? Ele chega nos alvéolos pulmonares, recebe o oxigênio dos pulmões, passa a ser arterial, vermelho, né? E sai dos alvéolos pulmonares para ir para o corpo inteiro, beleza? Então, aqui, o oxigênio que está nos alvéolos, ele atravessa o capilar sanguíneo, né? A parede do capilar, que é um endotélio, ou seja, só tem uma camada de células finas para esse ar poder passar, tá? Para o oxigênio poder passar. E o oxigênio passa e se liga à hemoglobina das hemácias. Hemoglobina é uma proteína, certo? Presente nas hemácias, que serve para se ligar o oxigênio, ok? Enquanto o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para essas hemácias, o gás carbônico que está no sangue, a maioria dele, né? A maioria do gás carbônico, ele não fica nas hemácias, ele fica no sangue, propriamente dito, né? No líquido, sem ser nas hemácias, certo? O gás carbônico passa do sangue para os alvéolos pulmonares, né? E aí a gente expira, ou seja, expele esse gás carbônico, ok? Bom, por isso que chama de troca gasosa. Mas o que acontece assim detalhadamente? A gente vai falar no próximo slide. Só para vocês saberem dos pulmões, né? Nos pulmões é onde tem os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. A gente tem 2 pulmões, normalmente, né? Normalmente é possível sobreviver com um pulmão só, tá, gente? Bom, o direito e o esquerdo, né? Os pulmões ficam na cavidade torácica, tá? Protegidos pelas costelas, certo? Essa figura aqui mostra. Bom, então, continuando. Os nossos pulmões, a gente tem o direito e o esquerdo. E aí, o que acontece? Eles ficam, né? Protegidos na cavidade torácica pelas costelas, certo? O que a gente tem na cavidade torácica? A gente tem o diafragma. Na verdade, ele não fica na cavidade torácica, esse músculo diafragma, ele separa o tórax, né, a cavidade torácica do abdômen, certo? A gente tem os pulmões, né, as costelas, né, que são os ossos das costelas, e entre uma costela e outra, a gente tem outros músculos, que são músculos intercostais, que chamam tanto o diafragma como os músculos intercostais, eles são importantíssimos para a mecânica da respiração, ok? Outra coisa que a gente tem também nessa cavidade torácica, né, são as pleuras. O que são pleuras? São membranas que revestem os pulmões. Aqui a gente tem, ó, nesse azul, tá vendo essa figura aqui, né? A parte azul é a pleura, que vai revestir a parte externa do pulmão, certo? A cavidade torácica, beleza? Ou seja, são membranas que revestem os pulmões. Existe a pleura que está intimamente ligada ao pulmão,
tá? E uma cavidade pleural, que é preenchida por líquido, e outra pleura um pouco mais externa, que reveste a cavidade torácica, certo? Os pulmões, mas na parte mais externa, grudando na cavidade torácica, ok? Para que serve isso, né? Para esse líquido aqui, entre as pleuras, né, na cavidade pleural, serve para dar movimento para os pulmões na hora da respiração, porque quando a gente respira, para o pulmão não grudar, né, nos ossos, por exemplo, certo? Então, precisa desse líquido para dar movimento, para expandir a caixa e diminuir. Expandir e diminuir a caixa torácica à medida que a gente respira, ok? Bom, e como que é então essa fisiologia da respiração? Resumidamente, a gente inspira, né? Expande a nossa caixa torácica e a gente expira e diminui a caixa torácica. Com os músculos, certo? Os músculos intercostais que eu falei para vocês, que são os músculos entre uma costela e outra, tá? E o diafragma, né? Que é o músculo que está entre a caixa torácica e o abdômen, totalmente importante. Na inspiração, ocorre a entrada do ar, certo? Lembrando que o ar não tem só oxigênio, né? Tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem outros gases, tá? Mas aí a gente usa, né, só o oxigênio. Bom, o ar entra no sistema respiratório, o diafragma se contrai, né, o músculo se contrai e move-se para baixo. Então, o diafragma, ele se move para baixo, enquanto a caixa torácica se expande. Então, para a caixa torácica aumentar, expandir, o diafragma tem que mover para baixo, ok? E os músculos intercostais se contraem também, certo? Para poder abrir a caixa torácica. Quando a gente expira, para expiração, o diafragma relaxa e aí ele vai para cima, né? E os músculos intercostais relaxam também. E aí a caixa torácica diminui, fazendo com que o ar seja expelido para fora, ok? E aí a gente expele, né? O gás carbônico e os outros gases que a gente não usa, certo? Dúvidas? Na inspiração ocorre contração dos músculos, aumento da caixa torácica. Na expiração ocorre o relaxamento dos músculos, diminuição da caixa torácica e saída do ar, certo? Bom, e aí por fim a gente vê a hematose. O que é hematose? É aquela troca gasosa, né, que eu falei para vocês. Mas detalhadamente o que acontece? A gente tem aqui os alvéolos pulmonares, né, os sacos de ar, certo? Recobertos por capilares, tanto com sangue arterial, que tem oxigênio, e venoso, que não tem oxigênio. Então, o que acontece aqui? Como eu falei para vocês, o oxigênio chega nos alvéolos pulmonares, né, e vai para as hemácias, certo? Passa, né, através do endotélio pulmonar, que é uma camada de células simples, células pavimentosas, né, que são células finas, para o ar poder passar, certo? E alcançar as hemácias, ok? O oxigênio alcança as hemácias, então. Então, vamos aqui. Oxigênio do ar vai para os capilares sanguíneos, que vai para as hemácias e se gruda à hemoglobina, formando o que a gente chama de oxihemoglobina, certo? Que é a hemoglobina ligada ao oxigênio, beleza? E aí, esse sangue arterial, então, vai para todos os tecidos do corpo, certo? Alcançando todas as células do nosso corpo, né? Precisam de oxigênio. Enquanto isso, as nossas células, né, que estão fazendo a respiração celular e tal, vocês vão ver isso, vocês já viram isso, né? E eliminando o gás carbônico, essas células eliminam o gás carbônico e
Esse gás carbônico difunde-se no líquido que banha os tecidos e chega aos capilares sanguíneos. Bom, toda hora tem que parar, né? Por causa do barulho aqui dos vizinhos. Enfim, desculpa, gente. O gás carbônico, então, ele difunde-se no líquido que banha os tecidos e chega aos capilares sanguíneos. Então, na verdade, ele não necessariamente se liga à hemoglobina, tá? Uma parte dele, sim, se liga à hemoglobina, que não está mais ligada ao oxigênio, né? Mas a maior parte dele vai através do sangue mesmo para os pulmões, certo? O gás carbônico, né, misturado com a água do sangue, ele vira o ácido carbônico, que é esse aqui, H2CO3, certo? CO2 mais H2O vira H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, gente, logo no sangue, né, ele se dissocia em íons H+, e íons bicarbonato, que é esse HCO3-, tá? Prótons H+, né, e ânions bicarbonato, certo? Então, recapitulando, o gás carbônico que estava nas células vai para o líquido intersticial, vira ácido carbônico, H2CO3, que já no sangue, com água, né, ele se dissocia em H+, e HCO3-, que é íon bicarbonato, certo? H+ não vai diminuir o pH, ou seja, o pH pode ficar ácido, né? Mas o íon HCO3-, ele controla esse grau de acidez no sangue, né? Então acontece que o sangue não fica ácido, né? Por causa do íon bicarbonato, certo? E aí o gás carbônico que está aqui nesse íon, né, bicarbonato, né, ele vai ser transportado até os alvéolos pulmonares, certo? Nos alvéolos pulmonares ocorre a formação de novo de ácido carbônico, né, o HCO3- mais H+ vira H2O e gás carbônico, ok? E aí o gás carbônico, sim, é liberado nos alvéolos pulmonares e sai depois, né, na nossa expiração. Entenderam isso? Repetindo, recapitulando, repetindo rapidinho. O oxigênio, ele chega nos nossos pulmões, nos alvéolos pulmonares e passa para o sangue, nas hemácias, e se liga à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que vai para todas as células, né? E para levar esse oxigênio, certo? Aí a hemoglobina, depois que passa para as células o oxigênio, fica sem oxigênio. Ponto. Gás carbônico, o que acontece? As células que estão produzindo gás carbônico, o gás carbônico sai dessas células, vai para o líquido intersticial, vira ácido carbônico, H2CO3, né? Porque se liga com a água. Só que no sangue, ele vai se dissociar em H+ e íon bicarbonato, que controla a acidez no sangue. Esse íon bicarbonato, vocês estão vendo que é HCO3, certo? Ele que vai transportar o gás carbônico, né, até os pulmões novamente, para ele ser eliminado. O que acontece nos pulmões? Os íons bicarbonato mais o H+ vai virar de novo ácido carbônico, que por sua vez vai virar água mais gás carbônico, que vai ser eliminado na nossa expiração, certo? Entenderam? É basicamente isso, gente. Eu falei para vocês, né, que a maioria do gás carbônico é transportado, então, no plasma sanguíneo mesmo, mas em 30% dele pode ser transportado pelas hemácias também, né? Se ligam nas hemácias também, ok? Para ser transportado para os pulmões, mas a maioria é transportada através do íon bicarbonato, certo? Então é isso, gente. Boa aula, bom trabalho para vocês.